Diante de Deus, todos nós temos uma obrigação: fazer render os dons e talentos que Deus nos deu para o bem, para a verdade e para a justiça, fazendo com que o reino de Cristo se dilate no coração da humanidade. É a única obrigação. Devemos fazer render os dons e talentos que Deus nos deu para o bem. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Sou mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Atualmente sou doutorando em Teologia também pela mesma faculdade. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que foi o meu trabalho de conclusão de curso do mestrado em Teologia. Pode ser adquirido pela editora Dialética. Nós estamos celebrando o 33º domingo do Tempo Comum. Temos como palavra de Deus Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 13, versículo 19 a 20, versículo 30 a 31, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 6, e Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, nós temos aí esses belíssimos textos do 33º domingo do Tempo Comum. Antes de meditar propriamente os textos do 33º domingo do Tempo Comum, então é bom a gente lembrar que nós estamos nos encaminhando para o fim do ano litúrgico. Próximo domingo celebramos Cristo Rei e encerra-se esse ano litúrgico, e no outro domingo um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do tempo do Advento. Então, como o ano se aproxima do fim, nós também temos como palavra de Deus textos que falam do nosso fim. Fim que não será fim de nossa vida, mas início da nossa vida eterna junto a Deus. Então vamos prestar atenção no que a palavra de Deus hoje nos ensina. Na primeira leitura tirada do livro dos Provérbios, coloca um exemplo, uma mulher virtuosa, uma mulher que trabalha dentro de casa e trabalha a favor dos pobres. O detalhe aqui do texto não é lê-lo no seu ambiente cultural, porque, é claro, o texto foi escrito na cultura patriarcal de Israel, na qual o papel da mulher era dentro de casa e pronto, acabou. Né? Se o texto fosse escrito hoje, talvez seria escrito de forma diferente, com uma mentalidade diferente. Mas aqui a primeira leitura quer ressaltar o exemplo da mulher que trabalha. A mulher virtuosa é aquela que trabalha, que é responsável pelos afazeres domésticos, né? Ou seja, ela aqui no texto, né, naquela cultura, e ela trabalha a favor dos pobres. Então não é uma mulher preguiçosa, é uma mulher que trabalha. O texto quer valorizar o trabalho desta mulher, o aspecto do trabalho, o aspecto laboral. A virtude dessa mulher consiste em que ela labora, ela trabalha, ela não é preguiçosa. Pois o exemplo dessa mulher está colocado em paralelo justamente com o Evangelho. O Evangelho é a parábola dos talentos, né? Uma parábola muito conhecidinha. Ou seja, quando se fala aqui de talentos, né? As parábolas de talentos, quando soa a palavra talento na cabeça do povo, o povo gosta de pensar em dom, talento recebido, etc. Não. Talento aqui corresponde a dinheiro. Um talento corresponde a 10.000 moedas. Então, o chefe chamou os empregados, deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro um. Ou seja, para um deu 50.000 moedinhas, a outro deu 20.000 moedinhas e o outro recebeu 10.000 moedinhas. E deixou com a missão de que eles rendessem rendessem, fizessem lucrar esse dinheiro. Só que aquele que recebeu apenas 10.000 talentos cava um buraco e não rendeu. Quando o dono volta, ele elogia os outros dois que fizeram render e, ao passo que sentencia, condena aquele que não fez render o dinheiro. Ora, o dono é Deus. Os talentos são os dons que Deus nos deu, os dons espirituais, os dons naturais, que nós devemos fazer render para o bem, para a verdade, para a justiça, fazendo com que o reino de Cristo cresça no mundo. Então, preste atenção que o dom, pelo fato de ser dom, pelo fato de ser dado, ele não é bem nem mal, vai depender do uso que se faz. A mesma inteligência que
cria uma vacina é a mesma inteligência que faz bombas para matar as pessoas. A mesma inteligência que salva a vida, por exemplo, o médico, é a mesma inteligência que, de repente, é utilizada para subornar, para roubar a vida e a dignidade das pessoas. Então, é interessante a gente pensar que a todos nós, Deus, no dia do batismo, concedeu dons, carismas, talentos, que nós devemos administrar para o bem da igreja, para o bem da comunidade, para a salvação das pessoas. Como nós não sabemos quando o dono desses talentos voltará, nós devemos fazê-los render e trabalhá-los, ser responsável na administração deles. Então, 3 lições. Não sabemos quando Jesus voltará, devemos fazer render os dons espirituais e os dons naturais que Deus nos concedeu para o bem, para a verdade, para a justiça. Não devemos ser preguiçosos, mas devemos administrar aquilo que Deus nos confiou, com muito amor e carinho. Por quê? Segunda leitura. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo exorta de novo a comunidade, que esse dia não vos surpreenda como ladrão. Que dia? O dia da segunda vinda de Jesus. Paulo imaginava que estaria vivo para a segunda vinda, mas foi assassinado no ano 64 e estamos aí há 2000 anos esperando a segunda vinda de Jesus. Paulo também vai exortar dizendo que eles não devem se distrair com as coisas do mundo, mas deverão ser sóbrios e vigilantes. E outra, que não tem aviso. O dia chega como um ladrão. O ladrão não avisa quando vai chegar. Então pode esquecer essa conversaiada desse povo que está falando que está perto, que está próximo, que etc., que vai ser sinalizado quando será. Não, o ladrão não avisa quando será. Quando vai assaltar uma casa. Então por isso, pode ser a qualquer momento. Então a necessidade de estarmos constantemente preparados. Né? A necessidade. E qual é a melhor forma de estar preparados? Trabalhando no serviço do reino, fazendo render os dons e talentos que Deus nos concedeu para o bem, verdade e justiça, como eu tenho tanto frisado aqui neste vídeo. Então, neste 33º domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor, portanto, a graça de estarmos devidamente preparados. Que nós não sejamos preguiçosos, mas sejamos virtuosos, que nem a mulher da primeira leitura, trabalhando na construção do reino. Que nós façamos render os dons e carismas que Deus nos concedeu no dia do nosso batismo para o crescimento da igreja e dilatação do reino de Cristo na sociedade. Por quê? Porque Cristo virá como um ladrão. Não se sabe quando ele voltará. Por isso pode ser a qualquer momento e que nós estejamos sóbrios e vigilantes, aguardando a sua vinda e trabalhando, fazendo render os dons e talentos que o Senhor nos concedeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Pirité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência, meu muito obrigado. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.